Alô? Cinco anos, desde que o PT passou a usar a metodologia atual. A alta desempenhamento foi deixada pelo Pará. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Boa noite, professor Marcelo. Muito boa Paulo, noite. Rafael, Tácito, Thiago, bem-vindo todos aí. Caramba, o menino tá parecendo o Galvão Bueno, é isso? Tá fechado seu microfone aí, Thiago. Tá fechado o microfone, Thiaguinho. Pronto, agora estão ouvindo aí? Estamos ouvindo. Aí, eu segui o protocolo do Paulão, colocado na primeira reunião, e deixei o bigode crescer, viu? É esse o grau de elegância que nós queremos nessa reunião. Rafael, por favor. É parceria, né, Paulão? Pô, escorreu uma lágrima aqui, hein, meu? Na última reunião vai estar todo mundo de bigode, né? É isso, cara. Pois é. Tá certo. Rapei a careca, deixei o bigode crescer, tá uma beleza, né? É, rapar a careca não deu. Cara, eu tava vendo agora pra comprar uma máquina, você acredita? Fala, Rafa. E aí, Rafael. Beleza? Fala aí, Fala, Rafael. Paulo. Rafael, Fala, menino, Marcelo, reunião beleza? aí, segunda reunião do dia. Segunda? Segunda comigo, Quarta. caramba. Com você é a segunda, Thiaguinho. Você não aguenta mais ver. E aí, Rafael, tudo bom? você reparou que o Paulo está de bigode, foi o primeiro mediador. Thiago está de bigode, o segundo. No terceiro, você, por favor, de bigode. Tá? É o padrão aqui que a gente estabelece. Tem que seguir a sequência, né, meu? Ó, eu vou tentar, hein? Eu vou tentar, mas eu já adianto que a bunda de neném em uma semana não cresce. Quem mais tá Mas aí? tenta. Tácito tá aí? Tácito tá aí. Tá aí. Aí, mandou agora Escreveu, escrito, ó. não sei como é que faz pra ir pro tudo bem, que não tem imagem, faz parte.
Tudo certo. Me dê imagens, comandante Hamilton. Putz, eu saí aqui, eu sou uma lástima pra mexer nisso aqui, meu. Eu saí da reunião, não consigo voltar. Tiaguinho? Acho que travou, fechou o vídeo só, É. foi isso? É. Então, mas eu saí aqui e não consigo voltar mais. Você baixou o aplicativo ou você tá no site? Eu baixei o aplicativo hoje. Ah, então, Agora melhor. voltou aí, né? Voltou. Você passar a barrinha embaixo, quando você passa a barrinha embaixo, aparece o menu. Também estou aprendendo agora. Eu estou dando aula no Teams, né? Eu não sei. Eu tô craque. Aqui. Fala aí, Rô, tudo certo, meu? Fala, Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigão. E aí, Beleza? tudo Boa noite. bom, Rodrigão? Beleza? E aí, Marcelão, esperar aí uns 10 minutos, todo mundo entrar. Vamos esperar uns 10. Oi, Vânia, boa noite. Fala, Vânia. Vânia tá procurando o final lá, Vânia. E como é que tá, Rafael Santamérico? Aula virtual? É esse Zoom aqui, tô craque. Ah, no Zoom mesmo? Na verdade tem uma plataforma que eles já usavam lá, que tem chat, tem um monte de coisa, e eles implementaram para fazer com o Zoom também. Tudo igual, né, meu? Só muda o nome. Boa. Tudo online. A gente está trabalhando mais assim do que indo para a escola. Nem fale. Não, mas eu também, meu. 8 horas da manhã já tá valendo já para eles, né? Impressionante. Não tem horário, não tem nada. Fala, Vânia, tudo bem? Seu microfone tá fechado aí, meu. Tem que ativar o microfone. Pronto. Agora sim. Melhor do que estar gozando de férias. Em férias aqui em casa, você não tem nada para fazer. 30 dias preso em casa. Mas tá dando aula também, Vânia, no Teams, não? Tá dando aula em algum aplicativo ou não? Só mandando coisa? Não, a gente estava dando aula até dia 9. Dia 9 a gente entrou em um mês de férias, aí vai julho. Julho já era, né? Julho vamos trabalhar direto depois. Entendi. Então, vamos diretão depois, até dezembro. Nossa. Aí ficar sem férias e ficar, pelo menos fazendo as atividades, tá? A gente estava ficando louco, mas estava se distraindo, né? Agora, Mas, ô Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bom primeiro? Boa noite, como vai? Eles deram férias aí daqui 30 dias, e se não voltar daqui 30 dias? Aí volta pro virtual. Aí a gente vai voltar com AD de novo. A gente fez uns 10 dias de AD, né? E corremos atrás de tudo lá, né? Se viramos de tudo quanto é jeito, estava caminhando, mas aí a gente tem uma clientela que às vezes não tem muito recurso, sabe? De computador, de coisa, aí a gente deixou de atender mais clientela, né? Aí então eles optaram por isso. Então, quando a gente voltar, a priori a gente volta dia 11. Quando a gente voltar, né? Se não for, é o jeito que a gente está fazendo, AD de novo. Entendi. Mas eu acho que, não sei, talvez sei lá, né? Porque vocês não o pessoal tá gostando, assim, porque tinha muita gente gostando e muita gente reclamando, sabe? Mas fazer o quê, né? Mas é duro ficar em casa, sem fazer nada. Era melhor com AD. Ah, com certeza. Ah, sim. Essas férias forçadas aí são as piores, né? Você também não pode distrair, não pode fazer nada e... Não, ficar fechada num apartamento de 60 metros quadrados, eu até moro sozinha, pô, por mais que eu fique bem sozinha, porra, punk, né? Tá louco. Aí com aquilo lá eu trabalhava o dia inteiro, 10 horas por dia. Dá aula no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono.
dava aula para fazer a coisa o dia inteiro. Agora faz nada. Pelo menos, eu acho que pelo menos para se ocupar agora, dá para ir fazendo algumas coisinhas, né? Eu acho que vocês vão voltar em AD de novo. Eu acho que vai não voltar em sendo AD. pessimista, É, pelo menos já dá para pensar em novas estratégias, né? O tempo de ficar aí de boa. A gente fez um... A gente vai fazer... A gente já até falou sobre isso. Porque não precisa... O pessoal fica muito em aula presencial e a gente estava discutindo assim. Se você tem 2, 3 aulas na turma durante a semana, uma você dá atividade uns 10, 15 minutos, na outra você faz um outro tipo de atividade. Não precisa ser o tempo todo falando, né? A aula toda, que cansa a criançada também. Mas sei lá, né? Vamos que vamos. E vocês não vão parar? O pessoal vai... Eu acho que se prolongar mais, eu acho que também para por aí, eu acho. O Arque tá vendo de parar já. Eles estão falando de dar 15 dias de férias para ver como é que vai ser, mas eu acho muito ruim, porque aí dá os 15 dias de férias e volta EAD da mesma forma. Não vejo muito sentido, mas a gente respeita, né? Fazer o quê? Mas tem um parênteses, né? Se voltar a coisa antes, a gente pode voltar. A gente até recebeu já recebi o salário de férias, tudo antecipado. Os caras já pagaram, tá? Já recebi os 2 meses certinho. Mas se quiser chamar, a gente volta, porque lá que o presidente falou, eles podem mexer como eles querem, entendeu? Entendi. Pelo menos. Entendi. Mas você sabe que na Estácio está funcionando assim, você faz... Eu estou fazendo horário de aula. Então, se fosse horário de aula, todo mundo no mesmo horário, para eles não é EAD, para eles é uma coisa através da tecnologia, mas é uma aula presencial, como qualquer outra. Interação, o professor falando. Isso acho que dá verdade, um alívio, sabe? Então, o pessoal está batendo muito nessa tecla. Na verdade, é conceito, né, Marcelo? Todo mundo fala assim que as escolas não são EAD. Nós estamos num momento diferenciado e fazendo aulas no mundo, né, passando do virtual, enfim. Sim. Que não é ensino EAD, né, não é o ensino à distância. Mas, para mim, isso é mais um lance conceitual. Não, porque tendo o horário assim e tudo, manteve tudo igual. A única diferença é que eu não vou até lá, os alunos não vão, e a gente se conecta através do aplicativo. Isso eu acho que... no Santo Américo mudou. Isso, pelo menos, diminuiu um pouco o impacto negativo, assim, sabe? No Santo Américo, os caras montaram outra grade horária. Então... no Rainha também montaram. No Rainha também montaram outra grade horária. Porque eu acho que fica muito... Se o cara fica assim, 7 aulas em frente ao computador, não dá, né, meu? Sim. Não, mas estão ficando, só que a aula tripla, que em vez de são 3 aulas seguidas da matéria. Então, quando eu dou aula de educação física, são 3 aulas seguidas. Então, são 2 horas e 15. O que você faz em 3 aulas seguidas? Mas a gente tá dá uma teórica, dá um trabalho. Você tem que dar... E dá exercício também? Dá exercício, dá link de acesso para responder o questionário, faz vídeo, um monte de coisa. E deixa atividade obrigatória, atividade complementar, um monte de coisa, e ainda tem que deixar porque ainda tem que deixar para eles poderem fazer coisas, no caso da gente, né? Atividades complementares e tal. Uma dúvida aí, os meninos que são do programa Smart, por exemplo, às vezes o menino ele não tem celular, não tem computador, como é que ele faz? No Santo Américo todo mundo ganha iPad. Ah, tá. Então não tem desculpa. Todo mundo tá fazendo pelo iPad, não tem desculpa. Entendeu? Chegou aí lá Leandro. Quem mais? Leandro, Renan, Rodrigo, já falei. Bem-vindo aí, pessoal. Oi, tudo bom? E aí, Marcelo, vamos começar e aí o povo vai entrando? Dieguinho. Acho que agora já... Já demos 10 minutinhos aí? Já deu sinal. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou técnico no Marista Arquidiocesano, trabalho também na FGV e no Instituto de Superação. Hoje, primeiro aqui, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo. Acho que agradecer também pelo Marcelo ter tomado essa iniciativa, acho muito bacana.
O Rodrigo já disse isso numa última vez, e eu concordo plenamente. Eu acho que muitas vezes o basquete escolar, ele é colocado um pouco de lado, né? Tanto que quando a gente vai assistir uma clínica ou vai ver qualquer outra coisa de basquete, poucas vezes eles colocam a realidade da escola em jogo, né? Eles falam muito de clube, basquete adulto, e, né, o lado mais profissional, mas poucas vezes o lado da escola. Então, acho muito bacana a gente ter esse espaço aqui para também conversar, discutir, e até vai ser um dos temas de hoje aqui, que é do que eu vou falar, né? Bom, eu vou falar sobre especificidade de posições, né? Então, o que eu queria fazer? Eu queria começar falando um pouquinho sobre um contexto geral, né, que mudou muito o nosso basquete, e depois falar um pouquinho a forma que eu trabalho, né, a forma que eu penso, a forma que eu encaro. E aí, a partir disso, eu queria abrir para vocês uma discussão e ouvir um pouquinho a opinião de vocês em relação à realidade dos colégios de vocês, né? E como é que vocês trabalham esse lado formativo no colégio, tá bom? Então, vou falar bastante assim, começar falando por mim. Jogo basquete desde os 10 anos e eu tive uma formação onde era muito diferente de hoje em dia, do que o pessoal fala que para o atleta evoluir, né? Então, eu joguei em cima de jogadas desde o sub-12, desde que eu tinha 12 anos eu já tinha jogadas prontas. Eu joguei praticamente na mesma posição desde que eu tinha 12 anos, só que quando eu tinha 12 anos eu parecia uma pulga, eu tinha, sei lá, 1,40, eu era magricelo. Sério, até, meus pais achavam até que eu era doente, porque eu não engordava, eu era muito pequeno. E eu fui assim até os meus 16 anos. E daí, para os 16 anos, eu dei o meu pico de estirão, né? Amadureci. Enfim, daí fiquei jogando o de 2 com 1,90. Por um lado foi bom, mas por outro podia ter explorado outras coisas aí. E eu não culpo também meu técnico por isso, porque eu acho que era uma coisa assim que era muito do basquete daquele momento, não era o basquete moderno hoje. E hoje o que a gente fala é que é muito difícil você prender um atleta numa posição e jogar em cima de jogadas. Então, o que a gente ouve muito da escola argentina, da escola europeia, do leste europeu, da escola americana, é a formação do basquete desde que a gente é novinho. Então, sem especificar nenhuma posição, né? Jogar em cima de conceitos, não ter jogadas fechadas, que aí você não tem o pivô, o lateral e o armador. Você tem momentos em que você vai jogar de pivô, você tem momentos em que você vai jogar de lateral e você tem momentos em que você vai jogar de armador. Então isso é um pouquinho do que o mundo vem falando para a gente trabalhar. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, conforme as idades vão mudando, os conceitos também vão mudando e a coisa vai ficando um pouquinho mais específica, né? Então, a partir de 12 anos não tem nada disso para chegar lá num sub-19, num juvenil, beirando um adulto, já ser bem definido a posição que você faz e o que você faz no jogo. Então, eu vou falar um pouquinho da forma que eu trabalho, como é que eu faço, como é que eu enxergo isso. E aí, depois eu queria ouvir de vocês. E eu vou falar bastante da parte do colégio. Acho que não convém falar muito do instituto hoje, mas eu vou falar bastante da parte do colégio. Lá no colégio, a gente divide em 5 categorias. Sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. A gente só trabalha com categoria par, não trabalha com categoria ímpar. Então, o menino, ele sempre vai jogar um ano sendo mais novo e um ano sendo a idade. Uma coisa até que antigamente tinha no basquete da federação, né? E aí, no sub-12, no sub-10, é um basquete muito lúdico. Eu acho que eu tenho muito que conquistar os atletas que chegam no sub-10.
Então é uma parte muito lúdica. Não tem uma coisa muito definida em cima de conceitos de jogo tático, né? Então o garoto ele vai melhorar bastante o fundamento dele, e eu tento dar estímulos para eles, para quando eles chegarem no 12, eles começarem a trabalhar em cima de um conceito. Então, por exemplo, um estímulo que eu uso muito na escolinha é passa a bola e se desloca. Nunca passa a bola e fica parado olhando, né? Então, sempre passar e se deslocar. Quando a gente está defendendo e consegue recuperar a posse de bola, correr. Nunca fica parado esperando a bola. Então, eu dou alguns estímulos na escolinha para quando chegar no sub-12, já começar num processo mais formativo. Quando chega no sub-12, eu só trabalho em 5 abertos, porque eu acredito bastante que os 5 abertos, ele propicia tudo do que o mundo vem falando a respeito do basquete formativo, do mini basquete. Então a gente não tem especificidade de posição, mas um garoto ele consegue jogar de frente e também de costas para cestas. A gente não define, por mais que assim a gente tenha os meninos que são mais habilidosos, que têm mais condição, em algum momento do jogo você pode falar para esses meninos levarem a bola, a gente não define exatamente quem que vai ser o armador, que vai levar a bola, que vai conduzir a bola e que vai armar o jogo. Então, muitas vezes o pivô lá, o cara grandinho que a gente fala que é o pivô, mas que nessa idade para mim não é pivô, ele pode chegar jogando, ele pode chegar cortando, ele pode chegar passando, ele passa e ele entra, ele pode cair no poste, ele pode passar e ir embora se ele não receber a bola. Então, jogar em cima desses conceitos. E aí, trabalhando sempre atrelado a bastante fundamento, então ensinar todo mundo a jogar de frente, ensinar todo mundo a jogar de costas, dar estímulo igual para todo mundo. Então não é porque o garoto é grande e tem mais dificuldade que o garoto que é pequeno, é muito mais habilidoso, você não vai dar o mesmo estímulo para ele. Você tem que ensinar esse garoto sim a levar a bola, você tem que ensinar esse garoto sim a bater a bola, você tem que ensinar esse garoto sim a cortar, você tem que incentivar esse garoto a arremessar, porque senão ele nunca vai ficar bom, ele nunca vai arremessar mesmo de longe, ele vai ficar sempre ali pertinho, vai crescendo, vai mudando a categoria, vai mudando os conteúdos e ele vai continuar lá fazendo a mesma coisa sempre, sendo um jogador talvez limitado. Então, muitas vezes eu vejo no basquete escolar, quando eu vou jogar com outras equipes, que em função desse processo formativo, a gente acaba, para mim eu só saio ganhando, né? Mas em questão de campeonato, de jogo, talvez a gente acaba perdendo em alguns momentos, porque vai pegar um time que vai fazer bloqueio na bola, por exemplo, e eu só ensino o jogador a jogar de frente na cidade, sem bloqueio, a incentivar o corte, e aí a gente vai ter que se virar, enfim, no jogo, tentando achar algumas soluções para aquilo, né? Quando chega 14 anos, e em relação também à defesa, eu só marco individual. Nessa idade jamais marco zona, não ensino zona, não dou estímulo para zona com 12 anos. Quando chega 14 anos, eu começo a trabalhar a zona no sentido de ensino a marcar em linha, ensino a marcar triângulo, ensino a marcar quadrado, para quando chegar no jogo, em situações em que a defesa estiver um pouquinho mais fechada, muito flutuando bastante, ou até o time adversário estiver marcando zona, porque 14 anos muita equipe marca zona aí, os meninos têm eles sabem como sair daquilo, eles sabem o que tem que fazer aquilo. Mas eu só ensino até chegar no quadrado. Passando disso, eu não coloco nada, eu não ensino 2-1-2, eu não ensino 1-3-1, eu não coloco nada. Por quê? Para aí quando o menino chega com 15 anos, como eu disse, 15 ele joga com 16, quando ele já sabe marcar um triângulo, quando ele já sabe marcar em linha, quando ele já sabe marcar um quadrado, eu já consigo ensinar qualquer tipo de zona. Então eu consigo ensinar uma 3-2, eu consigo ensinar uma 2-1-2, consigo ensinar uma 1-3-1, uma 1-2-2, enfim, qualquer tipo de zona, porque ele já tem a noção das coberturas, de como é que faz, né? E aí a partir do 16, que a gente começa a especificar um pouquinho mais, o garoto ele já está maturado, muitas vezes aí, o garoto ele já viveu muita coisa lá da base, da escolinha, quando ele chegou para mim.
E aí a gente já consegue definir um pouquinho mais quem vai ser os armadores, quem vão ser os laterais, quem vão ser os pivôs. Embora, nessa idade, eu ainda trabalhe bastante em cima de conceitos, jogando em 4 abertos, né? Então aí eu já começo a colocar um cara grande lá jogando dentro da cesta. Mas muitas vezes eu jogo em 5 abertos, fazendo sempre ter alguém dentro. Então, sempre vai ter 4 abertos e um dentro, independente de ser o pequeno dentro, o grande dentro, ser o cara forte dentro, o fraco dentro, sempre vai jogar em 4 abertos, tendo um dentro. E aí só quando chegar nos mais velhos, no sub-18, aí ele vai jogar de costas para cesta, vai ter os pivôs, vão ter os laterais, vão ter os armadores, vai ter alguma jogada fechada. Aí vai ser chegar, por exemplo, no colégio, chegar no ápice, né? Onde o atleta já está um passo de ir para a universidade, tudo que a gente tinha para ensinar ali no colégio, a gente já ensinou. A realidade do escolar é difícil, eu vejo muita gente colocando assim, um menino que é grande para trabalhar de costas, um menino que é habilidoso para levar a bola, porque muitas vezes a pessoa ela só tem um treino na semana, os meninos faltam em treino, às vezes é junto com outra categoria, e enfim, o professor tem que se virar, o professor tem que dar o jeito dele, e às vezes eu vejo isso acontecer. Então, a minha discussão aqui de hoje é o quanto isso é válido para o basquete escolar, essa formação do garoto sem especificidade no início de posição, até chegar lá na frente, especificando o que ele tem que fazer, né? E o quanto a realidade do colégio influencia nisso. Se mesmo o cara tendo um treino na semana, trabalhando 1 horinha, ele consegue trabalhar dessa forma. Eu acredito que sim. Mas eu também entendo a realidade de cada um. Eu entendo que muitas vezes você vai ter que ganhar um jogo para o atleta não se desestimular, você vai ter que dar esse jeito, porque senão o atleta que é o melhor vai desistir. Eu entendo todas essas coisas que a gente passa no basquete. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha visão, o meu ponto de vista, e eu acredito fielmente nisso. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho, como é que vocês trabalham isso no colégio, como é que é a realidade do colégio de vocês, e até se vocês nunca tinham ouvido falar nisso, ou já estão habituados com esse tema, já estudaram bastante a respeito disso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Se alguém quiser começar falando aí. Eu posso começar falando. Eu trabalho isso desde que eu me conheço por técnica. Eu nunca tive cara alto, né? Atualmente, meus treinos, eu dou 2 treinos de 50 minutos. 20 minutos eu tenho que dar de parte individual, parte de fundamentos, e os outros 30 de coletivo. Então, eu trabalho, eu já fiquei tão específica em fazer esse tipo de trabalho, e eu nunca tive cara alta, então os meus jogadores, eu ensino de uma forma global, basquetebol global, porque eu entendo assim, sabe? Depois ele desenvolve, ele aperfeiçoa aonde ele for, se ele for para clube, ele aperfeiçoa, Então, eu sempre trabalhei assim, e cada vez mais eu acho que o basquetebol hoje em dia tá levando isso, né? Porque eu tenho 2 treinos de 50 minutos. O que você faz em 2 treinos de 50 minutos? Eu não tenho escolinha de basquete, o cara entra no 6º ano, aí eu vou ter lá, eu dou basquetebol nos primeiros 3 meses, aí eu vou lá fazer aquele garimpagem. Vamos treinar basquete comigo, Funciona assim, é meio na raça, sabe? E tem dado resultado, então, sabe, eu vou me adaptando ao que vem na minha mão. Não, o moleque quer fragar, então eu vou me adaptar ao moleque que eu tenho. É assim que eu trabalho basquetebol escolar. Não dá para programar muito, né? Show, então, Vânia. Eu pelo menos sou fã do seu trabalho, acompanho aí há bastante tempo, já joguei contra você, né? E aí quando eu trabalhei no clube, no Círculo Militar, eu lembro que você sempre foi parceira, muito atleta do Rainha acaba vindo para lá, os meninos sempre bastante intensos, e realmente
nesse ponto é verdade, porque os meninos, era fácil de ensinar o menino do Rainha lá no clube, quando eu trabalhava no clube. Porque ele entendia exatamente o conceito, né? Eu sempre, quando eu comecei como técnico, é o que eu falei, como jogador eu sempre tinha uma visão, e logo que eu comecei como técnico eu mudei essa visão, né? E era fácil de encaixar o atleta do Rainha, porque ele já entendia bastante esse conceito. E o atleta do Rainha, ele joga basquete, vôlei e futebol, porque a gente tem pouco aluno, sabe? Então é o mesmo, os mesmos, eles jogam tudo. Então, dizem que não existe interferência, né? Eu acho que de uma área na outra, eu acho que uma ajuda a outra, né? E eu vou lá garimpando, então, sabe, é um trabalho, assim, muito, pouco específico, né? Então, o cara jogava bem basquete, futebol, mas aí começa a fazer basquete, aí gosta mais de basquete. Pô, quantos milhões de atletas que eram jogadores de futebol, que eu fui jogador de basquete e largaram o futebol, sabe? Então, é mais ou menos assim que eu trabalho há muito tempo já. Ah, legal, Vânia. É bacana aí até você falar também, porque como eu disse também, muitas vezes os técnicos um pouco mais antigos, eles acreditavam muito nessa coisa de que o cara grande, ele, né, ia ser o pivôzão, e ele ia ser o cara forte, e o cara habilidoso, pequenininho, ele ia ser o armador, ele ia ser o cara que ia armar o jogo. Muito técnico, acreditava bastante, fielmente nisso, né? E como você está dizendo, há bastante tempo você já trabalha, né, tendo essa visão de futuro. Atualmente eu trabalho com 4 abertos e um fazendo papel de pivô, mas depois eu pego esse cara no treino, eu também ponho ele de ala, eu ponho ele de armador. Então os caras, eles fazem tudo. Mas eu sempre assim, na posição 1 e na 2, eu sempre, os que têm mais habilidade são os que levam a bola. E eu vou montando, sabe? Eu vou montando, na hora do treino eu vou montando a coisa, porque é muito pouco tempo, sabe? E eu conheço os exercícios que eu seleciono, eu também não dou muita variação de exercícios, eu escolho os melhores exercícios que me permitam, sabe, a fazer com que ele chegue naquela condição, sabe? Muita situação de jogo. Então é assim que eu trabalho, infelizmente, né? Gostaria de dar jogadas, tal, mas pô, acho que nem sei mais trabalhar nesse molde assim de jogada, sabe? É um basquetebol mais geral. Ô, Vânia, uma última pergunta aí. Tem muita gente que trabalha assim, trabalhava pelo menos lateral, o cara que joga na lateral direita, o cara que joga na lateral esquerda, né? Tinha um pivô que jogava do lado direito, pivô que jogava do lado esquerdo. Você ainda trabalha assim? Você trabalhou assim em algum momento? Eu tenho invertido. Eu tenho colocado os destros do lado esquerdo, os canhotos. Eu tenho trabalhado bem assim, para aproveitar, sabe, dentro da movimentação que eu fazia, uma pequena movimentação lá, para usar mais esse tipo de carta, assim. Mas eu coloco assim, eu vou vendo a característica do cara, eu vejo se ele infiltra melhor pelo lado direito. Então ele jogar mais do lado esquerdo para ele ter mais o garrafão aberto quando ele entra pelo lado esquerdo, sabe? Então eu vou observando. Você acaba usando mais a valência do jogador mesmo. O que ele faz de melhor, você coloca dentro do movimentação. E no treino, agora, o que eu faço? Quando chego mais velho, aí eu vou dando... Eu trabalho muito com cone, né? Assim, então vou dando todos os tipos de finta. E eles estão, assim, desenvolvendo, assim... Eu falo, pô, o nível... Se eu olhar todos, se você pegar os 15 caras que treinam comigo numa categoria, os 15 mais ou menos estão no mesmo nível, assim, sabe? De habilidade, assim. Bacana, Vânia. Então, assim que eu trabalho, faz bastante tempo que eu trabalho assim já. Legal. É legal também a parte do colégio, né, pessoal? Eu creio vocês que a grande maioria trabalha sozinho, né? É difícil ter um colégio que tem 2, 3, 4 professores de basquete. A gente tem alguns aqui, com certeza que tem, mas a maioria dos colégios é um professor só. Quando é um professor só, a gente tem muito aquela coisa de... Eu sei o que eu vou dar da escolinha até o juvenil, né? Então você vai crescendo com o cara. Eu posso mandar o que o menino vai fazer, eu posso me organizar em cima disso. Às vezes, quando tá no clube, né, um técnico
técnico é do sub-10, técnico sub-12, um técnico é do sub-13, outro técnico é do sub-14. Aí, muitas vezes, o técnico do sub-10 trabalha de um jeito, o do som trabalha de outro jeito. Então, às vezes, você também quer ter essa percepção de formação mesmo na base, só que o outro técnico ele não dá continuidade, né? Ele vai mudar completamente o estilo de jogar da equipe, o estilo de que você ensinou. Isso acaba quebrando. Então a gente também tem esse trunfo no escolar, porque quando tem também mais de um técnico, acaba falando bastante, conversando bastante, todo mundo se entende. Aí normalmente é numa mesma filosofia, né? Esse lance da filosofia, né? Seria interessante que todos trabalhássemos da mesma filosofia. Mas é difícil organizar isso porque cada um tem uma carga de trabalho, né? Pô, sabe, quando eu penso em 2 treinos de 50 minutos e os resultados que eu consigo tirar, eu falo, puta, eu tiro água de pedra, sabe? Sim, sim. É bem água de pedra. Essa questão também, quando eu estava falando do mundo, né, de como o mundo enxerga, muitos países têm muito bem definido a filosofia que usam, né? Então a gente vê bastante a escola argentina. Hoje, para um profissional ser técnico de basquete lá na Argentina, ele é obrigado a passar por um curso de capacitação, onde qualquer outro técnico vai passar por esse mesmo curso. Então, eles ensinam todos os técnicos da mesma maneira, né? Então, o técnico, quando ele se forma no curso, ele já sabe o que ele tem que passar, a forma que vai ensinar, e o jogador ele vai sair do clube lá dele para a seleção jogando daquela forma e vai encontrar o outro garoto do outro clube jogando exatamente da mesma forma, né? Então, a gente ainda no Brasil não tem muito... A gente ainda no Brasil não tem muito a questão de ter uma filosofia muito bem estabelecida, né? Pré-estabelecida. Cada técnico trabalha muito de uma maneira aqui, fazendo o que acha que é certo. Uma vez eu ouvi de uma técnica que o Rafael gosta muito, que é a Thelma, e ela falou assim, tudo que você ensina no basquete, se tiver dentro da regra, não tá errado, né? Querendo dizer, pô, eu posso ensinar drible, o cara pode ensinar drible de uma maneira completamente diferente, mas se tiver seguindo a regra, não tá errado, né? Se eu posso jogar com um pivô e chegar um maluco e falar, não, eu jogo com 3 pivôs, e aí o cara ele é campeão. Pô, vai falar que o cara tá errado? Não tá errado. Então, ensinar basquete, eu acho que dentro das regras nada tá errado, mas eu acho que a gente podia ter uma filosofia melhor estabelecida aqui. Alguém mais quer falar aí? Posso só Merengueira, já que eu falei Thelma. Eu só me meter rapidinho. O Tácito está interagindo aqui pelo chat, tá? Se você acompanha aí, Thiago, que ele está sem som. E aí tem um recurso. Vou tentar abrir o chat aqui, que eu não tô vendo o chat. No menu de baixo tá escrito bate-papo. Bate-papo, achei aqui. Foi mal. E aí, o que eu ia falar, assim, tem um recurso de mãozinha que dá para levantar e entrar na fila aí, gente. Vocês estão meio tímidos aí, ficando em silêncio, né? Pessoal, eu acabo falando bastante aí. Quando vocês tiverem alguma coisa, podem me interromper ou levantar a mãozinha aí, que agora que eu também abri esse bate-papo, eu vou ver aqui. Só respondendo rapidinho aí, antes do Rafa falar, algumas coisas que o Tácito falou, né? Ele falou aqui, né, o que seria defesa em linha, Tácito. Defesa em linha é quando tem 2 defendendo, né? Muitas vezes em vantagem numérica, quando você faz 3 contra 2, quando um marca em cima, o outro marca embaixo e faz aquele elevador. Um sai na bola, o outro cobre ele. Então, defesa em linha, quando eu falo defesa em linha, é exatamente assim que está trabalhando. Tá bom? Você falou que não é o caso do Círculo, eu trabalhei lá no Círculo, né, bastante tempo com você, aprendi bastante, tá, com você, com a Karina, com o Patinhas e com todo mundo lá, e eu lembro que lá a gente era muito bem definido, né, quando saía da mão da Beth para chegar no Sub-15, né, ou até no Sub-17 quando a gente teve, como os atletas deviam chegar, né, então foi bacana que a gente montou isso lá no Círculo, a gente se reunia bastante, conversava bastante disso, né. E aí, Rafa, vamos lá? Vamos lá. Primeiro, falar que eu sou fã da Vânia também. E Obrigado, joguei gente. contra como atleta também.
A gente podia, já vou até falar pro Marcelão. Eu vou falar o seguinte, Marcelão. Tem que ter uma reunião no Zoom aqui só pra Vânia falar o que ela faz, velho. Que a gente precisa saber, não é possível. Precisa falar pra gente como é que faz. E achei bacana demais o Thiaguinho falando aí. Bom, a gente trabalha junto no Superação e a gente pensa muito parecido em muitas situações. Lá no Santo Américo, a gente tem uma estrutura um pouco diferente, né? Porque aí, no caso, é um professor só. Agora que o Luiz está ajudando com os pequenos, mas a gente trabalha de ano em ano, entre aspas, né? Porque a gente só tem 3 dias de treino. Então, um dia de treino 2 vezes na semana para os meninos até o 5º ano. Então, 3º, 4º e 5º ano pode treinar junto ali. Acaba vindo mais 4º e 5º só. Eles treinam 2 vezes na semana, de segunda e sexta, 1h20, vai. E aí de segunda e sexta treina também o sexto e 7º ano, que acaba ficando sub-11, sub-12 e alguns sub-13. E de terça, que também é 1h20 de treino. E outras 2 vezes na semana, que é de terça e quinta, treina o 7º até o 3º colegial. Então acaba treinando alguns do sub-13 até sub-18, treinam todos juntos. E mesmo assim eu faço esse mesmo esquema aí dos 5 abertos, que eu acredito que isso é o que eu penso, né? Que se a gente dá jogada, zona, defesa zona, são conteúdos complexos, né? E você acaba perdendo muito tempo. Então, como a Vânia falou, a gente tem pouco tempo, né? Eu tenho um pouco mais de tempo de treino, mas tenho 30, 40 moleques treinando junto, de 13 até 18 anos algum dia. E aí eu trabalho só... Muitos já jogaram comigo e acho que devem ter percebido que mesmo até nas categorias mais velhas eu acabo trabalhando muito só em 5 abertos e no máximo 4 abertos. Justamente porque eu acho que a gente tem que ensinar os meninos a driblar, a arremessar, né? Todos os fundamentos, os gestos básicos, que para mim gasta muito tempo. Eu não faço mais do que 15 minutos de coletivo nos meus treinos. Só em um tempo específico, algum dia específico que é para eles relaxarem mais, uma vez no mês, mas eu não passo de 20 minutos no máximo, mas gira em torno de 15 minutos de coletivo. Eles trabalham mais mesmo com pequenos jogos focados em fundamento, e aí eu procuro variar muito, e isso que a Vânia falou é uma das coisas que eu sempre fiquei na cabeça, porque eu já escutei muito da Thelma, como o Thiago falou, a Vânia e o pessoal aí que tem experiência falando que o basquete é um jogo, é um esporte de repetição, né? E se você não fizer, não repetir, você não melhora. E aí tem os estudos que o Thiago falou, que vem aí, né, da Argentina, da Europa, enfim, que você precisa variar, que o menino precisa ser inteligente, tudo. E eu confesso que eu não deixo de fazer o que eu acredito, mas eu acabo pincelando algumas coisas durante os anos e sempre me moldando. Se eu falar que eu faço a mesma coisa nesses 14 anos que eu tô como técnico, é mentira. Eu vou alternando e vou mudando. Pode ter certeza que eu vou pegar alguma coisa que a Vânia falou agora aí também e vou colocar na próxima temporada. Ô, Rafa, só uma coisa. Você falou aí a respeito de tomada de decisão, né? Quando a gente fala dos atletas jogarem em cima de conceito, você quebra a jogada, né? Você não tem a jogada que vai determinar o que ele tem que fazer. O jogador passa a ter o poder de decisão na mão dele, né? Quando a bola chega, ele vai decidir se é melhor arremessar, se é melhor cortar, se é melhor driblar, se é melhor passar, se ele vai passar e seguir, se ele vai passar e fazer um bloqueio, se ele vai passar e fazer um bloqueio indireto, né? O jogador que vai tomar a melhor decisão. Você falou que trabalha com 40 garotos aí no treino, né? Então, tem que se preocupar com a intensidade, né? Tem que se preocupar em
realmente trabalhar cada um, dar fundamento para todo mundo, mas também, se você vai trabalhar em cima de conceitos, você tem que se preocupar com a tomada de decisão. Em cima disso, como é que você trabalha a questão da tomada de decisão no seu treino? Eu acho que a criança ela é muito característica, né? Então, assim, eles mesmos se procuram. Apesar da gente tentar fazer algumas coisas, eles mesmos querem que 2 ou 3 levem a bola, né? Eles mesmos acabam jogando mais perto do garrafão, quem são maiores, né? Salvo exceções. Mas é o que eu acabo fazendo, né? Geralmente, meia hora do meu treino, por volta de 25 minutos do meu treino, eu trabalho com muito circuito e em estações, com fundamento. Então, às vezes, eu faço aquele circuito clássico mesmo de 6 estações e só 2 tem tabela, geralmente, né? Só quando, às vezes, que a gente tem um ginásio que tem mais tabela, usa, mas geralmente 2 estações só com tabela. E eu divido e faço muita repetição dentro disso aí. Então, a molecada nesses 5 grupos acabam trabalhando sempre coisas diferentes, sempre variando. E também aquele circuitão que eu aprendi lá com a Beth, que é do Círculo também, com o Patinhas, que é aquele circuitão, né, que a Beth gosta muito de fazer, de moleque Circuito passa de por tudo ao mesmo fundamentos. tempo, né? O circuito de fundamento. Ele sai ali de uma zona morta, sai, faz o drible, faz não sei o quê, aí dá a volta, aí tem a finalização de bandeja, um arremesso, tudo, ele acaba e faz tudo. Então eu mesclo um pouco de primeiro terço do meu treino, vamos falar assim, com isso. No segundo terço do meu treino, os outros 20, 25 minutos, eu faço muitos jogos de 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3. Então aí dependendo no primeiro semestre eu trabalho mais jogo de vantagem. Então o primeiro semestre é mais com 1 contra 1, 2 contra 1 e 3 contra 2. E aí no segundo semestre acaba ficando mais jogo de igualdade. Porque eu acredito que quando você trabalha com jogo de vantagem, você facilita o aprendizado de tomar de decisão do garoto, né? Então Sim. fica um pouco mais fácil eles tomarem as decisões. Aí o que resta disso é do coletivo. Sabe como eu trabalho? Eu tenho 2 treinos. Um treino da semana eu trabalho habilidade individual e outro treino da semana eu trabalho situações de jogo. Tá? Eu nunca faço circuito com eles. Sabe? O meu treino sempre começa do mesmo, eu aqueço, porque eu sou professora de educação física, então a parte física eu dou na aula de educação física. Em 50 minutos de treino, às vezes eu tenho 26, 27 caras. Então eu tenho que fazer os 26, 27 jogarem também. Então tem que ser meia hora, são 3 tipos. Você tem que ir meia hora de coletivo, 20 minutos de treino. Então eu divido um dia uma coisa, outro dia eu dou esse outro tipo de exercício, sabe? Então um é mais individual com cones. E acho que o meu grande diferencial é que o moleque está fazendo exercício, eu estou lá corrigindo tecnicamente o que ele faz. Sempre eu estou falando. Detalhe, né? Eu sou detalhista nesse aspecto. E na hora do coletivo, eu paro 600 milhões de vezes, se for necessário. Você tinha que ter entrado aqui, você olha aqui, você flutua aqui, você ajuda lá. Sabe, aquela coisa global, assim. O treino olha a sua mão, você está arremessando, quando você está caindo, olha aqui, sabe, você entra com muita força, você vai lá. Sempre estou olhando, sempre estou falando algo. Acho que é esse o diferencial. Show, Vânia. Ô, Marcelão, eu queria que você respondesse essa pergunta aqui do Tasto, porque você tem contato com todos os professores do escolar, né? O Tasto, ele colocou aqui no grupo que muito dos técnicos que estão aqui trabalham com treinamento, né? E aí ele perguntou quanto ao basquetebol nas aulas. Acredito que é nas aulas de educação física mesmo, né? Se existe, se não existe. Eu queria que se você, Marcelo... Opa, volta aí, Thiagão, caiu. Caiu. Tá ouvindo aí? Agora sim. Agora sim. Levanta aí que você caiu. Então, é que o Tasto, ele colocou aqui no bate-papo, falando que a maioria dos técnicos que estão aqui, né, no grupo trabalham com treinamento e tudo mais. Ele quer saber em relação às aulas de educação física. E aí, como você tem
contato com todos os professores de todos os colégios, acredito que você pode falar um pouquinho melhor disso aí. Então, na verdade, eu não sei especificamente como é que está funcionando a questão de aula. Eu sei que existem modelos, o que eu lembro do Emily, por exemplo, que eles transformaram a educação física em opções eletivas. Então, o aluno ele escolhe uma modalidade para fazer. Com isso, ele escolhe, por exemplo, nesse semestre, ele quer fazer a eletiva de basquete. E aí ele faz o basquete, é uma complementação de treino. Mas eu acho que funciona muito mais como a Vânia, assim, ela é a técnica de basquete, ela está na educação física, ela complementa ali de alguma forma. Atende todo mundo, mas ela consegue complementar algumas coisas lá. Principalmente para o cara que com os meninos do treinamento já. Que o menino que se acha lá no treino, que acha que vai fazer na educação física, ela pega mais no pé para valer a pena para ele também, né? Eu acho. Eu direciono assim, por exemplo, quando forma a dupla, o quarteto, eu sempre faço essa separação. A dupla é aquela dupla que eu quero, o quarteto, o trio é aquele trio que eu quero, o quarteto é aquele quarteto que vai trabalhar. Na aula também, é que na aula tem as meninas são um nível muito diferente, assim. Então, mas você coloca as duplas, eu complemento. Então, eu, por exemplo, trabalho de pernas, eu estou dando na aula de educação física, global, no treino eu não vou dar isso, eu vou dar outra coisa no treino, sabe? Faço essa complementação, assim. É como eu tenho que fazer, senão não chego a lugar nenhum. Mas para vocês que não são quem não dá aula de educação física, que aí eu não sei quem que está aqui que não dá. Vocês conseguem... Eu não dou aula de educação física. Não, mas os outros eu não tenho certeza se dão aula. Vocês conseguem, se vocês dão aula de educação física, complementar como uma coisa a mais para o treino de vocês? E isso ajuda vocês a formarem turma também? Para ter gente ou não? Ou não faz diferença? Me ajuda a formar turma, mas eu não consigo complementar. Eu utilizo no Santo América são temporadas, geralmente é um mês e uns 40 dias em média a temporada que fica. Então 40 dias vai ter basquete comigo, né? Os 7º e 8º anos que eu dou treino. Então geralmente eu utilizo do basquete para tentar trazer mais alunos também. Mas lá no Santo América a gente tem uma educação física muito voltada para o esporte. Então o nosso coordenador cobra que sejam ensinados gestos básicos da modalidade. Então, quando eu vou dar basquete, vôlei, qualquer coisa, eu preciso ensinar os fundamentos. Ensinar os fundamentos e ensinar um pouco a jogar, porque daí tem a Olimpíada lá e eles cobram para que saiam jogos na Olimpíada. E esses jogos são de acordo com as temporadas. E aí, dentro disso, eu tento fazer um negócio mais bacana para o moleque vir. E geralmente dá muito certo. As turmas que enchem mais, que vêm, são das turmas que eu trago da educação física. Como eu pego ali 7º e 8º, os moleques acabam ficando os mais velhos. Eu acho que isso aí ajuda para encher as turmas. Sim. Além do contato com o professor, né, Rafa? Porque a pessoa que vai direto para uma modalidade, às vezes não teve contato com o professor, às vezes tem medo, não sabe muito bem. Quando você, né, dá aula de educação física e também dá o treinamento, a pessoa já tem o contato com você, já te conhece, às vezes você já cativou, né? Fica mais fácil. Eu trabalhei no Arc 1 ano e eu achava isso muito difícil, em 2008 lá, né? Um ano antes de você entrar lá. Uns 2 anos antes de você entrar lá. Que é muito difícil isso, cara. Você vai lá e para você dar o treino de basquete, você não tem ninguém para puxar na educação física, putz, porque eu queria saber, ô Paulo, como é que é lá, cara? Porque as suas turmas são sempre cheias no Band lá, né? Eu queria saber também de você um pouquinho. Mas só antes aí, Paulão, queria só dar boas-vindas aí para o pessoal que entrou, que eu tava falando, eu não vi aí, ó, o Alemão, o Guga, o Marcelo, o Daniel, Leandro, o pessoal entrou aí, acho que no meio, eu não tinha visto aí. Sejam bem-vindos todos. Só para dar um corte de arco aí, Paulo, só te cortando rápido, eu acho, na época que eu tava lá, o que era bom era o esporte infantil, que fomentava muito, sabe? Porque ele passava por todas as modalidades, desde tênis de mesa, xadrez e basquete, mas agora a cultura do futebol ela impregnou em todos os lugares, mas eu acho que naquela época ainda fomentava. Acho que até por isso que existia um basquete feminino naquela época, o esporte infantil. Não é o que ela quer, é o que ela passa por todas as opções. Isso era fundamental.
Só vou fazer uma parte aqui do meu trabalho. Eu trabalho com ciclo de 4 aulas. Então, o primeiro trimestre eu dou basquetebol, tá? O segundo eu dou voleibol, o terceiro futsal e o futsal e handebol. Mas eu faço assim. Numa semana eu trabalho fundamentos do basquetebol e jogo na segunda aula. Na outra semana eu jogo outro esporte. Eu dou voleibol e dou futsal. Daí eu vou passando assim. Eu trabalho resistência em todas as aulas. Mas eu trabalho resistência e velocidade numa aula, resistência e coordenação na outra aula, resistência e força na outra aula. Então, como eu dou aula do sexto até, eu vou montando e assim, de uma forma assim, geral, eu não dou muita variedade, mas eu repito bastante os exercícios assim que eu acho que são bons, sabe? E aí eles têm essa visão global. Então, eu acho que o diferencial talvez do aluno do Rainha é que ele tenha uma coisa global assim. Eu acho que talvez seja isso. Pode ser. Legal. Bom, falar do Bandeirantes, as aulas lá, lá acho que todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas lá começa no 6º ano, né? A gente não tem o Fundamental 1, a gente não tem o Fundi 1 lá. Enfim, o 6º ano, a educação física é lúdica, 100% jogos lúdicos, né, jogos e brincadeiras. O 7º ano começa já um pouco dividido, 50%, 50%, esporte e jogos lúdicos, né, eles começam a ter uma iniciação esportiva nas aulas de educação física. No 8º ano é bem parecido com o 7º, mas com um pouco mais de esporte. E os 9º anos, a gente procura fazer blocos de 4 aulas de cada modalidade, ensinando o fundamento da modalidade, enfim. Né? Já o ensino médio, só o 1º ano tem aula obrigatória, né? E aí a aula de educação física deles é dividida por módulo. Né? Tem o módulo de esporte, o módulo de condicionamento físico, enfim. E as aulas são divididas assim. Lá acho que tem uma característica também da gente ter todas as modalidades, né, masculino e feminino e todas as categorias, e a gente sabe o quanto, né, a escola é puxada, então é muito raro uma pessoa que jogar 2 modalidades, por exemplo, né? A gente tem alguns alunos, você consegue contar nos dedos aí quantas pessoas jogam mais de uma modalidade na escola. A gente costuma treinar 2 vezes por semana, 1h30, né? Tenho muita dificuldade com o ensino médio, porque o ensino médio eles treinam à tarde e eles têm integral, então tenho metade treinando na terça, metade treinando na quinta, né, os meninos do ensino médio. Mas a gente tem uma procura muito grande, né? Pela cultura de basquete que tem no colégio. A gente tem mais atleta lá, entre meninos e meninas, mais jogando basquete do que o próprio futebol. Mesmo o futebol tendo turmas cheias, né? O vôlei tendo bastante gente, o handball também. Mas a gente consegue ter muita gente jogando basquete, né? Eu tenho todas as categorias aí eu sou técnico do Mirim, que é o sub-14, o sub-16, o sub-18 masculino, né? E todas as categorias eu tenho 25 pessoas, que é o máximo que eu posso ficar, né? De pessoas treinando. Mas se abrisse, teria mais pessoas treinando aí, com certeza. Legal, Paulão. Paulão, voltando um pouquinho aí só. Certo. Primeiro eu queria falar que eu sou seu fã também, viu, cara? A gente trabalhou junto no Superação, no Banespa, a gente passou muito tempo junto e tive o prazer também de trabalhar 1 ano aí no Bandeirantes com você, aprendi bastante. E só voltando um pouquinho a realmente o tema, né, do basquete formativo mesmo, eu queria saber como até agora os professores que estavam aí, a maioria trabalha sozinho, né? Você tem o Henriquinho para trabalhar com os mais novos, e aí tem essa transição. Antigamente era o Juninho, né? Agora é o Henriquinho. Você tem essa transição para você no Mirim.
Vocês conversam bastante? Você acha que o atleta ele sente muito essa troca de técnico? Você dá continuidade ao que ele está fazendo? Como é que é? Bom, a pergunta é muito bacana, né? O Henriquinho entrou esse ano, né? A gente conversa bastante, assim, o que o menino tem que fazer em cada categoria que ele passa. Como você falou, a gente no Bandeirantes a gente treina as categorias pares também, né? O 12, 14, 16 e 18, né? A gente tem isso de conversar sobre o que o menino precisa sair do 12 sabendo fazer, que ele precisa sair do 14 sabendo fazer, do 16 sabendo fazer, até chegar ao 18. Mas a gente tem umas variáveis aí no meio, quem trabalha em escola sabe como funciona, né? Que você tem menino que começa a jogar no 9º ano. Você tem menino que começa a jogar no 1º ano do ensino médio, né? Então você tem essas variáveis aí que acontecem, né? Como eu falei, a gente tem bastante gente jogando, bastante gente que vem subindo, mas algumas pessoas param aí no meio do caminho, né? Outras chegam depois, enfim. Mas a gente conversa bastante, sim. Tem um entendimento muito bacana entre a gente. Enfim. E é isso. Acho que o trabalho tem que ser dessa maneira, né, Thiago? Não tem como ser diferente, né? Sim, e como eu estava falando, também a questão dessa visão do basquete mudou bastante. Ia ser bem legal se o Henriquinho tivesse aqui, acho que ia enriquecer bastante aí a nossa discussão. Mas como é que você vê nesse ponto? Ele é um garoto novo, está começando a ser técnico a carreira dele agora, né? Como é que você vê isso? Ele já está moldado, assim, com essa mentalidade realmente de trabalhar o basquete bem informativo, pensar em cada atleta, né, não pensar naquele atleta que já está pronto, que já está maturado e querer levar vantagem em cima dele. Como é que você vê isso aí? Cara, eu acho que o Henriquinho é um menino novo como técnico, mas é um cara, para quem acompanha basquete, teoricamente bastante rodado, né? Já trabalhou no Paulistano com preparação física, enfim, já acompanhou outros clubes também, né? E a gente conversa, assim, muito sobre isso, né, meu? Ele é um cara que, poxa, eu acho que ele trabalha muito bem, né? Ele consegue cativar bastante os meninos. Esse lance da gente começar a partir do 6º ano, né? Isso acaba, de certa forma, deixando a gente um pouco atrás, né? Porque a gente já entra competindo e, às vezes, meninos que nunca jogaram basquete, né? Enfim, mas ele é um cara que pensa assim no global. A gente tem uma filosofia assim nesse sentido, né? Como eu estava conversando, de não jogar o pique na bola. A gente gosta né, de todo mundo fazer todas as posições. Enfim, acho que muito interessante o que o Rafael falou. Os meninos vão se encontrando, né? Pelas suas características, aquele que vai levar a bola e tudo mais, né? Aqueles mais experientes, né? Porque às vezes assim a maioria dos meninos começa no 6º ano, mas você recebe menino de outras instituições que já jogaram, o menino que já começou num clube que vem, esses meninos que têm um repertório maior, né? Que tem uma vivência maior na modalidade, acaba assumindo esse papel, né? Ou de levar a bola, de fazer uma organização ofensiva, enfim. Sim, bacana, Paulão. Pegando o gancho aí do Henriquinho, que falei que estava começando a carreira agora, eu queria falar um pouquinho com o Rô, que também começou a ser técnico de basquete aí há pouco tempo, né, Rô? Mas já chegou ganhando tudo, né? Eu queria saber um pouquinho da fórmula mágica lá que você usa no etapa. Valeu, Ti. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, eu acho que assim, muitos dos que falaram já, falaram mais ou menos com a mesma filosofia, assim, né, de ideia, de não realizar essa especificidade nas categorias mais novas, de trabalhar de maneira mais geral, trabalhar nos 5 abertos. Acho que todo mundo nos treinos tem essa filosofia e acho que confio que todo mundo aplique essa filosofia nos treinamentos, né? De
não trabalhar o corta-luz na bola, de trabalhar os conceitos, né? Trabalhar o paciência, trabalhar espaçamento, os conceitos que vão ajudar eles a terem uma relação mais global com o basquete, sem ser muito específico. Mas o que eu vejo também nos jogos é que, assim, eu vejo quando a gente enfrenta outras equipes, o time joga com um pivô lá de referência, né? Alguns times, muitos times, como o Thiago falou, mesmo no sub-14, marcam defesa à zona. Então, às vezes, a gente tem até uma conceituação, uma filosofia por trás que é bacana, que é legal, mas no escolar, assim, o que eu vejo às vezes é que a gente também quer vencer os jogos, né? E você ganhar alguns jogos faz com que os alunos também se motivem e continuem praticando, continuem relacionados com o basquete. O ideal, claro, que seria, se a gente pensasse numa formação de jogador, ter essa conceituação de trabalhar através trabalhar através de conceitos o máximo possível, especificar o mais longe possível, trabalhar sempre as situações de jogo, trabalhar muito fundamento, mas quando a gente vai entrar para um jogo, como o Paulo falou, lá na etapa também a gente começa no sub-12 lá, né, no 6º ano, e logo depois de 3 meses você já tem um jogo para jogar. Se você não colocar uma organização, se você não definir algumas posições para os meninos e para as meninas, o jogo fica muito bagunçado, muito desorganizado. Eu acho que a ideia é muito legal, assim, mas você vai comprar essa ideia e continuar trabalhando só através de conceitos, mesmo se o time estando com uma certa desorganização, porque vivenciou o basquete 3 meses só, uma vez por semana, 1 hora de treino. Então, às vezes eu acho que assim, essa realidade para clubes faz todo sentido para mim, mas para o escolar, muitas vezes a gente, pelo pouco tempo de treino que nós temos, pela rapidez com que a gente joga, a gente acaba definindo algumas coisas. Muitos de vocês falaram, assim, na fala de vocês, colocaram, eu coloco um jogador em tal posição. Então, para mim, isso é definir uma especificidade, assim, numa situação de jogo. Então, eu vejo, assim, que todo mundo tem uma filosofia legal, é bacana. Eu acho que uma coisa que muitos de vocês devem fazer, que eu faço também, é trabalhar exercícios gerais. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, se for trabalhar um exercício de FIB, todo mundo vai fazer o mesmo exercício, a mesma quantidade de tempo, seja ele com uma característica mais de armador, seja ele com uma característica mais de pivô. Eu vou fazer trabalho de definição próximo da cesta, a mesma coisa. O armador também vai fazer o mesmo tempo que o pivô faria, né? Então, eu vejo isso em relação a essa especificidade que é o tema do debate, né? O ideal no sub-12 é trabalhar nos 5 abertos, como muitos de vocês falaram. Eu também trabalho nos 5 abertos, mas você tem que, eu pelo menos faço assim, eu defino uma pessoa que seria a principal responsável por levar a bola. Muitas vezes acontece diferente no jogo, né? Porque o jogo é dinâmico. Mas eu tenho eu trabalho com essa pequena organização, né? Não vou especificar, não, você vai fazer só isso, você vai fazer só isso, porque sim, aí você engessa o atleta. Mas eu acho que uma pequena organização ajuda eles a se sentirem melhor para jogar e acaba ajudando eles a desenvolverem também, né? A parte tática que eu trabalho com eles, isso em todas as categorias, às vezes com 5-0, às vezes 4-1, é sempre dentro de sistemas. Então, sistemas, pelo que eu entendo, pelo menos, né, como o Thiago falou, eu estou começando no basquete, então alguns termos, às vezes eu tenho um entendimento errado. Sistema, para mim, é uma movimentação que tem continuidade, que você faz um movimento, e aí esse movimento é contínuo. Vou fazer uma situação, eu vou ter opções de jogadas, vou ter opções para fazer, mas dentro de uma organização e dentro de uma continuidade. E jogada seria uma coisa mais fechada. Não sei se é isso que é o correto. Sim, Rô. Então, eu trabalho dentro de sistemas. Então, essa tomada de decisão eu deixo na mão deles. Eles sabem que quando receberem a bola em uma determinada situação, eles vão ter várias opções que eles vão ter que escolher.
Aí tomou uma decisão, a partir daquele momento vocês têm outras opções, mas sempre dando uma continuidade sem travar o movimento, né? É o que eu faço para tentar deixar eles com uma tomar de decisão, uma autonomia maior, né? Mas eu, por exemplo, nas categorias maiores, eu tenho um pivô, eu tenho um armador, então não sei se é isso que vocês estavam conversando. Rô, pegando aí duas coisas que você falou, eu queria saber. A primeira coisa, você falou assim, trabalha muito exercício geral com os atletas, né? Então, se um faz drible, todo mundo faz drible. Isso você está falando em todas as categorias ou chega nas categorias mais velhas, você dá um enfoque assim, hoje eu vou dividir aqui pivôs de um lado e armadores e laterais do outro. E a segunda pergunta todo mundo que falou aqui, eu acho que todo mundo trabalha com basquete masculino. E você é a primeira pessoa que está falando que trabalha com basquete feminino. Aí eu queria saber se você trabalha da mesma maneira no masculino e no feminino. Você acha que os 5 abertos dá igual no masculino e dá igual no feminino? Ou você adapta algumas coisas aí pro feminino? Antes disso, Rô, antes de você falar, eu só queria... O Paulão levantou a mão aí, Paulão? Não, levantei a mão, mas para ficar na ordem aí, ele pode responder a pergunta dele, assim, o que ele falou. Pode responder, depois eu falo. Manda lá, bala aí. Beleza. Em relação aos exercícios gerais, pelo menos eu faço isso em todas as categorias. Mesmo nas mais velhas, eu não especifico. Então, se eu vou fazer um trabalho de fundamento, assim, né, de 1 contra 1 no poste baixo, por exemplo, todos os jogadores participam desse exercício, mesmo os armadores. Às vezes eu gosto até de colocar pessoas com um biotipo diferente para ter essa variação. Quando é que se você às vezes você é um armador e cai no poste baixo, como é que você vai se virar contra um cara maior, contra um cara do mesma estatura? Então essa variação eu acho que eu gosto bastante, que dá muitas opções para eles, né? Então, sim, eu faço assim, eu dificilmente faço um exercício que eu divido assim, esse aqui vai ser exercício dos armadores, esse dos pivôs. Mas durante o coletivo, aí sim, eu tento colocar eles nas posições que eu acho que eles vão render mais, assim, principalmente no ensino médio, isso, né? Entendi. E em relação ao feminino, eu trabalho da mesma forma. O mesmo treino que eu dou pro sub-12 feminino, eu dou pro sub-12 masculino, né? Às vezes o trato é diferente em alguns momentos, mas assim a conceituação técnica e tática é a mesma. Às vezes um dos gêneros acaba evoluindo mais rápido, então aí você coloca outros elementos, né? Mas assim o planejamento inicial é o mesmo para os dois gêneros. Oi. Legal, bacana, obrigado aí pela sua colocação. Fala aí, Paulão. Bom, não, dentro do que todo mundo falou, concordo também com o que o Rodrigo falou, acho que não tem um jeito certo ou talvez errado de se fazer, mas dentro disso que você falou, que eu acho que o que eu acho que atrapalha e até de certa forma faz com que exista talvez a especificação um pouco mais precoce, talvez a gente ou não treine assim, ou às vezes acabe acontecendo uma posição mais específica no jogo, na minha concepção, tá? É de acordo com que com que a defesa apresenta para você. E a gente sabe, cara, que a maioria das pessoas, né? A maioria não, mas muitos colégios que a gente joga marcam zona, né? É muito difícil você jogar uns 5 abertos, uns 4 abertos, com uma zona completamente fechada lá 2-1-2. Isso eu estou falando quando você vai jogar com sub-12, sub-14, né? É muito complicado você jogar assim. Vocês têm, né? Vocês sabem disso, têm experiência também com relação a isso. Você sabe o quanto que é complicado, né, para o menino, ou para aquele menino grande que talvez não seja tão rápido, o corte dele não seja tão bom. Você bateu você já tem um outro ali, já tem um outro fechando, enfim, né? Outra coisa que eu gostaria de ter falado antes, cara, eu venho
pô, tô bastante tempo aí na estrada também, não tanto tempo como a professora Vânia, mas estou um tempo na estrada aí, já mudei muito minha maneira de pensar e minha maneira de fazer, né? Eu não dou treino e não trabalho para o objetivo único exclusivo de ganhar jogo, né? Mas a maneira que eu acredito que vai ser melhor para os meus atletas, né? E agora vai começar o momento rasgação de seda, mas assim, uma das pessoas que me fez refletir muito com relação ao que eu fazia, eu acho que eu mudei muito com relação a isso, foi você, professor Thiago Costa. Me fez refletir muito. Você, desde muito moleque, quando você falou do Henrique, eu acho que o Henrique lembra muito você nesse sentido. Você era aquele cara pilhadão, louco, alucinado, gostava de estudar pra caramba, gosta ainda, enfim, né? E vinha cheio de ideia, cheio de coisa. Eu falei, mano, que moleque louco, esse moleque vai me deixar louco aqui. Brincadeira, vinha cheio de ideia, cheio de conceito. Não, porque na Lituânia é assim, na Argentina, e não sei das quantas. Eu falava, mano, Deus do céu, cara, esse moleque aí vai me encher o saco logo cedo. E assim, me fez refletir muito sobre isso. E a gente vai mudando, eu não tenho vergonha de dizer que fazia muito isso no passado, de ter o armador, ter o lateral, ter o pivôzão, ter o 4, ter o 5. E até alguns anos atrás, para mim isso era o correto, para mim era o certo do sub-12 ao 18. Para mim era o certo a fazer. E dava certo, segue aí, tudo bem, né? Eu acho que, como você falou, as coisas mudaram, a gente pensa muito mais no global do menino, né, hoje, enfim, mas eu acho que o que engessa demais, cara, o que prejudica essa evolução que a gente pensa, que a gente sonha, que eu acho que é muito legal, é a maneira com que a maneira defensiva com que as escolas, estou falando de escola, as escolas se apresentam, cara. Esse jogo extremamente fechado, essa defesinha zona aí dentro do Vira garrafão. antijogo, né, Paulão? Cara, isso é muito complicado, isso dificulta muito o jogo, né? Enfim, era isso. Tá. Obrigado aí pelos elogios. Paulão, isso aí vira antijogo, né? Mas isso é fruto do que a gente falou ali no comecinho, da gente não ter uma filosofia pré-estabelecida aqui no Brasil, né? Aí cada um faz o que acha que é certo, tem gente que acha que é certo só ganhar jogo, tem gente que acha que ganhar é o certo e ponto final, vai fazer tudo para ganhar. Se a zona der certo ganhar o jogo, maravilha, aquilo foi bom demais. Então a gente tem que fazer o que a gente acredita aí, eu acho, tentar desenvolver os atletas e vai passar por essas experiências. Muitas vezes vai ser ruim, não vai ser bom para você, não vai ser bom para os meninos, mas paciência. É uma coisa nova que os meninos vão enfrentar e que acho que se a gente colocar também na cabeça deles, explicar, falar que faz parte de um processo tudo, né, que eles vão aprender aquilo, mas não é o momento. Eu acho que vão desenvolver e vão entender também. A Vânia levantou a mão aí. Posso só, não sei se você pensa assim também, mas o Tácito falou assim, não seria falta de conhecimento dos treinadores? Putz, Tácito, não, porque, cara, a grande maioria das pessoas que trabalham em escola não são técnicos exclusivamente de escolas, né? Ou hoje galgam na escola e trabalham na escola, mas muitos, sem exceção, já trabalharam em clube, né, em grandes clubes também, e a grande maioria, até onde eu sei, né, foram para a escola por opção, né? E saíram do clube, foram para a escola e continuam estudando por opção, né, de ir para a escola, por N motivos, né? Mas eu não vejo como falta de conhecimento, não. Desculpa aí, Thiago, bora aí. Ah, que isso, bacana. Diga lá, Vânia, você está com a mão levantada aí? Faz um tempo? Abriu ativa o microfone, Vânia, por favor. Thiago, você é anfitrião, você consegue ativar. Ah, eu consigo? Consegue. Clica na telinha dela lá e ativa. Eu ativei. Foi. Me salvou. Deixa eu falar. Eu olhei aqui. O primeiro lance, assim, primeira coisa, o que eu vejo assim, a nova geração de vocês, meninos novos,
Pô, eu tô adorando ver, porque sabe, vocês são esforçados, vocês são bons, vocês são, sabe, com a globalização, a coisa fica muito mais ágil, né? A gente tem muito mais recurso. Hoje a gente tem mais onde buscar, tá? E vocês são pessoas que vivem o basquetebol e pesquisam e estudam. Então, para mim, isso daqui é um enorme prazer ver essa evolução em vocês. E outra coisa, eu sempre fui pequena, mas eu jogava contra a pivô americana de 1,90 m. E eu lembro de treino, puta, como era chato o treino de pivô. Então, toda vez que eu vou dar um treino, sabe, eu penso, pô, o moleque nunca vai ser pivô com 1,70 m. Por que eu vou dar treino de pivô com esse moleque? Porque ele nunca vai ser pivô com esse, sabe? Então, eu dou um treino, para mim, o treino global. Eu dou os exercícios que eu acho que eles vão gostar de fazer, sabe? E por muitos anos eu sempre marquei zona, porque eu sempre tive problema de altura, tal. Sempre marquei por zona. Então, de uma certa forma, a NBA, né, veio a Junior NBA. Então, meu foco para o treino começou a ser aquela competição. Então, o que eu quero dizer assim, a gente sempre tem que estar aberto para o novo, sabe? Apesar de eu estar 30 e tantos anos, minha cabeça sempre está aberta para o novo, eu sempre estou pensando no novo. Então eu vejo, por exemplo, o Thiago, eu vejo o Rodrigo, eu vejo o Rafa, e olha assim, puta, poderia ter sido muito mais calma como esses garotos são, né? Talvez se tivesse chegado a um lugar muito mais alto do que eu fui, sabe? Porque eu sempre fui uma louca, né? Agora que eu tô um pouco mais calma, né? Mas, pô, falou, olha que graça. Então, eu sempre estou observando todo mundo, né? Eu sou muito detalhista. Então, para mim, ver vocês, sabe? Eu sei que na hora que eu parar, o basquete vai continuar legal, sabe? Isso é muito bom, sabe? Porque vem vindo uma geração boa, né? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que, assim, se organizar de uma forma basquetebol escolar para, sabe, fazer um curso de capacitação para basquete escolar. Eu acho que vocês têm que, pode criar esse know-how e globalizar no Brasil essa coisa, sabe? Eu acho que a gente tinha que pensar uma coisa maior, sabe? A gente pensa no estado de São Paulo, a gente tinha que pensar no Brasil, sabe? Uma coisa maior, sabe? E vocês que são jovens deveriam pensar nisso. Vamos fazer uma coisa, a gente tem, sabe? Vocês estão trabalhando no instituto, pega o know-how daqui, vai montando e pensa num projeto escolar. Eu acho isso que falta. Pega o Marcelo, que tem um know-how aí da organização. Pô, vamos fazer um negócio no nível nacional, sabe? E depois sair para jogar fora, sabe? Uma coisa mais ampla. A gente tem que pensar lá na frente, se a gente quer um dia que o basquetebol tenha o nível do que tem nos outros lugares, né? A gente tem que abrir, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu acho que está na mão de vocês, né? Porque, sabe, a idade não deixa, a gente vai até um certo ponto. Então está na idade de vocês aí, sabe? Rafael, você, o Rô, o Thiago, sabe? Esse povo jovem, pô, vocês podem fazer muito. Eu acho que vocês têm que fazer. Show, Vânia. Até vou pegar um ganchinho aí. Eu e o Rafa, a gente viajou, a gente teve a felicidade de poder vivenciar aí um campeonato brasileiro sub-12 no ano passado, que foi... Onde foi, Rafa? Foi em Curitiba. Foi lá em Curitiba. Do Miracle Soul. E aí, pô, a gente conversou com diversos técnicos, técnico do Recife, técnico do Acre, né? Uns lugares assim que a gente nem conhece o basquete lá, né? A gente é difícil ser falado o basquete de lá do Acre. Eu nunca troquei ideia com ninguém do Acre. E o cara, ele vem, ele coloca a realidade, é bem o que você falou isso, né, Vânia? É São Paulo aqui, o Brasil é muito grande, eu tenho certeza que tem muito para crescer aí em cima do basquete. Acho que depende de bastante coisa, mas eu acho que só uma iniciativa dessa de estar juntando a gente, que a gente, olha, foi preciso uma pandemia dessa
para a gente se reunir e conversar. A gente sempre jogou a liga de basquete escolar, a gente sempre se conheceu, a gente sempre conversou bastante, os técnicos aqui, e poucas vezes a gente se reuniu assim para falar de basquete. Então, com certeza, tem muito para acrescentar aí. Eu acho que esse é um primeiro passo da gente aí para tá conversando, para estar vendo diferentes realidades, para estar ouvindo, né, de quem é mais experiente, para estar também vendo ideia de quem é mais novo e assim ir crescendo. Bacana, Vânia. Posso só dar um pitaco, Thiaguinho? Claro, claro. Na verdade, eu acho que eu já falei com algum de vocês, assim, mas é que eu não lembro, que a minha memória já foi, né? Mas a gente tem uma ideia de fazer uma metodologia escolar, porque, assim, desses 15 anos que eu estou nisso, a gente sabe que isso é específico, isso não é federação, isso não é brincadeira. Existe e tem que ser criada uma metodologia específica disso, do que é o basquete escolar, como que você tem que treinar o escolar, entendeu? E não é assim a carga de treinamento de uma federação e não é um método recreativo, né? De você fazer, vamos jogar aí e ver o que dá, para ter aventureiro. E a ideia seria montar uma metodologia escrita disso para multiplicar, entendeu? Mas assim, de ter um portal com isso. Só que assim, ninguém trabalha de graça e só se fosse com uma verba incentivada, entendeu? Mas eu acho que isso funcionaria muito bem. Mas é uma plataforma que não é para ninguém pagar, é uma plataforma aberta. Que eu ainda sou da época que conhecimento a gente dá de graça, entendeu? Principalmente para quem quer, porque aí o cara quer, ele vai atrás. E aí eu acho que isso ia ser bem legal. E pode partir daqui. Com certeza. Pode partir daqui. Mas eu não vou ser nem indecente de fazer uma proposta para vocês. Vamos fazer pelo bem do basquete. Não. Todo mundo está com tempo até aqui. Ninguém vai fazer de graça, mas seria uma ocupação, entendeu? De um projeto incentivado que formaria isso, mas assim, não é federação. Não é como se ensina basquete na escola, não é metodologia de esporte para treinar, não, é o esporte escolar. Porque a gente tem, acho que é Brasília que me fala, Brasília, a escolar vai até, acho que o sub-14 lá, o Mirim. Mas é um outro nível de escolar, que é um nível de federação. O nosso teria que ser esse nível mesmo, entendeu? Que atende os valores que tem uma relação direta com o que vocês têm no Instituto, né? Porque o seu basquete de escola, ele não é altamente competitivo. O seu basquete de escola, ele tem que ter uma parte formativa. Não só pela cultura escolar, que é o de ensinar, mas ele tem um viés formativo, acho que muito maior do que a pressão que tem numa competição de clube. Então, é para se pensar, Eu acho que com certeza, Marcelo. Eu acho que, como eu disse, o primeiro passo aí é a gente estar reunido, a gente estar conversando, ver quem está afim, para querer mudar mesmo, né? Porque hoje o Brasil é dominado pelo futebol, cara. E se a gente não fizer alguma coisa diferente, vai continuar nessa, né? A gente que trabalha com basquete, quer o bem do basquete, quer ver o basquete crescer, quer ver mais praticante, a gente também tem que fazer coisa diferente. Não adianta só falar e reclamar. Bom, pessoal, a gente ouviu bastante gente que pensa da mesma maneira, né, nesse processo formativo. Alguém aqui que está na live aí pensa de uma maneira diferente, quer falar um pouquinho a respeito disso, ou todo mundo pensa dessa mesma forma, que esse realmente é um processo bacana? Gostaria de ouvir aí mais pessoas. Já vamos intimar já, meu. Alexandre tá aí, Leandro tá aí. Vamos intimar esses caras aí. E aí, alemão? O coach, não dá para te ouvir aí, meu. Você tá falando, mas não é nem que tá no mudo. Alexandre, esse teu fone tem um microfoninho pendurado nele, não? Então é na configuração mesmo, eu acho, viu? É. Porque na hora que você instala, você tem a opção de usar ele só como fone e o microfone e fone. Acho que é isso. Pô, infelizmente aí não dá para te ouvir, coach. Coach, vai formulando aí uma pergunta, quem sabe pelo bate-papo, e aí a gente responde. Enquanto isso, eu vou falando com outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Leandro, tá aí, Leandro? Leandro? Agora abriu. Agora sim. Aí sim. Fala aí, Leandrão. Jogou bastante tempo, né? Vamos ouvir um pouquinho de coach aí, como é que que você acredita aí? Se é bastante nessa linha do que a gente vem falando, como é que você está trabalhando, cara?
Então, eu comecei a jogar com 9 anos, né? E desde a época lá, do início, sempre trabalharam comigo que eu tinha que ser pivô. Claro, já era enorme, né? Mas eu acho que faltou um pouquinho de desenvolver outras partes também na minha formação. Hoje, lá no colégio, a minha realidade é difícil. Assim como vocês, eu não tenho tanto tempo de quadra, né? Então, às vezes, você pega um sexto ano aí, que tem 2 treinos de 45 minutos, não dá para fazer milagre. Você tem que passar o básico, o essencial lá e vamos embora. E muito em relação disso aí que vocês estão falando, de especificar a posição, colocar a jogada, eu sou contra isso. Mas eu preciso fazer, porque se eu não faço, eu perco o jogo de muito, por exemplo, e eu desmancho meu time praticamente. Então, às vezes, assim, eu sou meio que refém de um sistema que eu não queria fazer. Mas como posso dizer? Necessidade de não acabar o time ou desmotivar atleta, né? Eu pelo menos, eu sou obrigado a dar algum tipo de organização. Claro, eu não marco zona com 12 anos, mas com 14 eu preciso marcar zona, porque, inclusive, a maioria dos times que eu jogo contra marca zona. Eu preciso saber sair da zona, né? Não é o melhor dos cenários aí, mas é a nossa realidade, né? Porque a escola é totalmente diferente de clube. O clube, eu tinha 16 anos, eu jogava lá com a Thelma lá. O Rafa sabe. Eu tinha 22 jogadas. Ô, se sei. 22 Lembro jogadas. muito do Leandrão. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes você pega um moleque que nunca teve isso, a cabeça dele estoura. Ele não vai saber fazer nada. Eu vou até complementar que uma coisa que eu lembro, Leandrão, que, foi um ano inteiro pedindo para você virar de frente para cesta. Você não fez isso no Sub-17. Só jogava de costas. É o que eu sabia fazer, ué. Entendeu? Mas às vezes não é nem a culpa minha. É que na formação os caras me ensinaram isso. Você tem 2,50 de altura, joga de baixo do lado e vai fazer a cesta. Eu acho que foi errado. Então, assim, eu tento trabalhar todo mundo igual, com 12 anos, aí, igual vocês falaram, mas eu acho que 13, 14, 15 já começar a especificar um pouquinho, para não sofrer quando eu vou jogar com outro time, por exemplo. É mais ou menos assim. Leandrão, eu vou fazer uma pergunta aí. Você disse que muitas vezes você faz o que você não acredita para manter a equipe, né? Sim. Aí você acha que você não vai conseguir manter a equipe em função de resultado? Porque se você apanha, um time marca lá pressão e ganha de um monte, os meninos vão sair, as meninas vão sair. É isso? Eu tenho quase certeza que sim. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, uma experiência. Quando a primeira vez que eu não estou há muito tempo sendo técnico, né? A primeira vez que eu tive um jogo, eu joguei contra o Bandeirantes, no Sub-12. Onde eu trabalhava excepcionalmente fundamento. Só que os caras já tinham como é que eu posso dizer? Uma jogadinha de fundo bola, pelo menos, sabia se organizar. E assim, com 2 meses de trabalho, eu tomei um pau de 42. Eu fiquei com 3 moleques para treinar, velho. E assim, para evitar esse tipo de situação, eu preciso pincelar, pelo menos, uma parte tática um pouco mais efetiva, entendeu? Eu sei que não vou perder de tanto, que às vezes... Porque também entra muito na realidade de cada escola. Eu lá não tenho tantos alunos. Assim, aí tem colégio que tem 4, 5 mil alunos. Lá a gente tem 1.000 alunos. E hoje, o que fazem basquete, a gente está com 100. Mas quando eu cheguei, eu tinha 15. Então era aquilo ali que eu tinha que fazer. E não é 15 dos que são os top. Porque a maioria dos bons vai tudo para
para Futsal. jogar futsal, né? E a gente fica com a sobra. E se a gente não trabalhar mais ou menos dessa forma aí, eu perco meu time. Hoje, claro, a realidade é outra, né? Já estou com mais alunos, eu consigo moldar e dar um pouco mais de segurança para eles. Mas no início eu tive que fazer isso. Então você acredita que num longo prazo, né? Você está falando de um curto prazo, você entrou e pegou o band de cara. Você acredita que num longo prazo você consegue fazer esses meninos acreditarem o quanto é importante o processo e conseguir trabalhando a forma que você acredita? Com certeza. Ah, bacana. Porque aí vem que chega também, aí se ganha jogos, já olha, a gente está conseguindo fazer tal coisa, tal, interessante. Mas lá no início, lá, é totalmente desmotivante, cara. É difícil. Você tomar uma paulada de 30, 40 pontos com 12 anos, para mim não serve para nada. Não, e também os pais também cornetam, é complicado. Cobra muito, nossa, como cobra. Muito. Lá, pai dentro da quadra. Você sabe, eu fiquei lá um tempo, Cobra né, muito. lá, Leandro, o que me salvava era Copa Mater. Copa Mater era meu nível liceu. Copa Mater. Meu, a Copa Mater salvava, ganhava sempre um jogo. Aí mantinha o treino um ano, porque ganhava um jogo. Eu com o liceu, todo mundo sabe, eu já chegava com o liceu falando para bater devagar. Eu conseguia manter os caras lá, porque eles sabiam que não tinha jeito, entendeu? Não dá, meu. O menino treinar 50 minutos uma vez por semana no ensino médio, meu. Aí vai pegar o time do Paulo. O Paulo lá com 32 jogadas, meu. Tá louco. Legal, Leandrão. Obrigado aí pela colaboração. É isso. Pessoal, o Guga colocou aqui, ó. As redes públicas são um celeiro de garotos e garotas que poderiam praticar basquete. Entretanto, fica difícil vencer o futebol por conta das dificuldades físicas, tabelas e aros, e também porque faltam recursos da capacitação para professores na rede pública estadual e municipal de São Paulo. Com um pouco mais de estrutura na base, conseguiríamos melhorar o basquete escolar. Falta profissional formado, falta um montão de coisa. Quando eu trabalhei um pouquinho lá no instituto, lá, você sente assim, nossa, você fala, se eu tivesse essa mão de obra aqui no Rainha, puta, já tinha cada puta jogador, sabe? Você não tem, né? Você fala, puta, olha, o cara vai lá, não tem vontade, puta, eu falei, se eu tivesse esses garotos aqui, já era jogador, sabe? Mas a gente vê isso bem na rede pública, né, Vânia? No Instituto a gente faz um trabalho... No Instituto a gente faz um trabalho com bastante escolas da rede pública e a gente vê isso, que o que falta de estrutura sobra de vontade dos atletas, né? Então, todo mundo, aulas sempre cheias, todo mundo sempre muito motivado e apaixonado por aquilo ali. Aí a maioria nunca nem tinha praticado basquete na vida, não sabia nem o que era basquete direito e começou e apaixonado, né? Então, é uma pena mesmo. Como você disse, poderia ser um celeiro, né, de formação de jogadores. Eu trabalhei no Instituto e como técnica, eu acho assim, o processo que eu tenho é mais rápido, de fazer o cara jogar, eu acho que o do Instituto é muito lento, sabe? É muito formativo. E aquela coisa muito... E eu acho que basquetebol é que nem tocar, sabe? Eu me lembro que eu sentei no piano, eu queria sair tocando uma puta música. Começou na barquinha ligeirinho, eu desisti, entendeu? Sabe? Basquetebol é isso, você tem que aproveitar aquele momento que o cara tá e ensinar e dar tudo que você puder dar, sabe? Eu acho que o Instituto tinha que ser um pouquinho mais ágil nessa coisa das escolas. É um processo muito lento e a criançada não tem saco para isso, apesar deles fazerem. Então tinha que ser uma coisinha um pouquinho diferente ainda, eu acho. Eu até concordo com você, Vânia. Mas eu acho que saindo do zero, como eu disse aqui no começo, eu não ia falar muito de instituto, não. Não, mas eu estou falando de fomentar o basquetebol em todos os lugares. Até por esse lado, o instituto já é o diferencial por fazer isso, né? Mas é uma pena porque poderia ser cada escola ter a sua turma de basquete, né? Ia ser tão bacana, tão legal. A gente vê aí, aqui em São Paulo são mais ou menos 5.000 escolas, né? Se cada uma fizesse a sua parte,
Olha o tanto de campeonato que poderia estar participando, o tanto de atleta que poderia estar praticando e como seriam diferentes as coisas, né? Mas é como o Guga disse, muitas vezes nem o profissional é capacitado para trabalhar ou não tem mesmo uma estrutura. Às vezes a gente vai em escola que não tem aro, não tem bola, não tem tabela. E por mais que a gente se dedique, é difícil, né? Você dar uma aula sem aro. O que é mais legal no basquete é você fazer uma cesta. Isso também, mas quando o profissional é bom, cara, ele consegue de qualquer jeito. O problema é a formação do profissional. A gente vê muita gente ruim, sabe? A gente vê muita gente boa, mas a gente vê muita gente ruim. Mas é mais uma ideia aí pra gente estar reunido, conversando, trocando ideia e montando mais coisa. É esse o trabalho que vocês têm que fazer, sabe? Vocês que são novos, vocês têm que preparar esses caras. Eles são muito ruins, cara. Os caras não sabem nada de nada. Mas Vânia, tá botando tudo no mesmo saco, Vânia. Mas Vânia, se a gente de uma maneira geral, a gente não consegue fazer isso com a estrutura das escolas particulares, você entendeu? Eu concordo com você quando você diz assim, pô, tá na mão desses caras, tal, de criar algo, uma metodologia. Eu não sei de que maneira disseminar isso. Eu acho que a ideia é muito bacana. Acho que é muito viável, né? Mas o basquete ele não é o carro-chefe das instituições que estão aqui, né? A maioria das escolas particulares não tem times de basquete, não tem masculino e feminino, né? Então, assim, eu acredito que deva ter muito cara bom também em escola pública, né? Com vontade de fazer, talvez, enfim. Mas que não tem a estrutura, não tem a vontade da escola. Acho que tem muita coisa aí para se fazer, para se discutir. Paulinho, enfim, né? Paulinho, eu sou do tempo que eu jogava aqui com o Bandeirantes e era muito fácil jogar contra o Bandeirantes. Depois mudou a estrutura, entendeu? Quando entraram vocês, mudou a estrutura, pô, sabe, você fala, pô, aleluia que o Bandeirantes virou Bandeirantes. Virou o colégio que poderia ser, sabe? Eu cansei de jogar com o Bandeirantes, eu ganhava de 60, de 70, cara. Sabe? Eu tô há 35 anos no basquetebol. Pô, então você pega... É muito fácil. Eu, por exemplo, eu joguei a primeira vez contra o Rodrigo, fala, puta, esse moleque é bom. Porque você já vê o cara lá, o time do basquete. Quando eu sinto dificuldade, meu time sente dificuldade contra um time, eu falo, puta, esse cara tem futuro, esse cara trabalha bem, sabe? Então, pô, esse grupo novo aí, que é um grupo, sabe, numa sociedade tão globalizada como a nossa, vocês podem fazer diferença, e não é só fazer a diferença no basquetebol, você tem que pensar grande assim, tem que ter um objetivo como técnico. O que eu quero ser de técnico? Que tipo, eu vou ser sempre técnica de colégio, eu quero ser mais, sabe? Talvez para mim tenha faltado isso, porque eu tenho uma noção do meu potencial, mas eu deveria ter falado, eu vou ser esse tipo de técnica. Eu quero ser técnica da seleção tal. Pô, eu jogava contra o Gustavo, que é o técnico lá, que era do Flamengo, né? Pô, eu vi esse moleque jogar, ele era um gênio como jogador. Eu vi ele com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos. Eu jogava contra ele, era um gênio como jogador, sabe? Aí ele teve o quê? O técnico dele era fantástico, que era esqueci o nome dele, que era o do São Miguel Arcanjo. Pô, o cara, o Zé. O Zé era tão louco, mas o Zé era um craque de técnico, sabe? Era fantástico. O cara é puta técnico, o moleque, com 30 anos de idade. Mas, Vânia, você cheia dessas ideias. Não, imagina. Você cheia dessas ideias aí, não vai pulando fora e deixando na mão só dos novinhos, não. Não vai pular fora, não, meu. Não, tudo ela fala assim, vocês têm que fazer. Pra queimar aí, viu? Eu tenho lenha. Não vem, não. Eu tenho uma boa cabeça, sabe? Mas eu acho assim, eu esbarro em algumas coisas, eu esbarro na tecnologia, entendeu? Agora que eu tive que me virar. Eu sou uma cabeça pensante, eu sou uma pessoa criativa, né? Mas eu esbarro em algumas coisas de véia, sabe? Coisa de véia. Mas, sabe, aquela coisa. Então, eles são... É diferente. E eles têm uma coisa que eu nunca consegui dominar em mim, que era essa coisa
Eles são calmos, eles são centrados. Puta, isso é o que eu mais admiro, assim, sabe? Aquela coisa, aquela calma, eles conseguem ser Vânia, agressivos. você falou de novo. Mas tem, você falou de mas novo, tem calma, cara não aí que posso engana aceitar. bem. Aí, ó. Mas tem cara que esse negócio de calma e tudo engana bem, viu, Vânia? Não, mas Pois é. eles enganam bem. Eu nunca enganei, sabe? Eu nunca consegui enganar. Eu perco um jogo, eu durmo umas 4 horas da manhã, cara. Eu perco um jogo, eu durmo umas 4 horas da manhã. Saio de um jogo que eu podia ter ganho, eu durmo 4 horas da manhã. Outro dia nem falei alguma coisa com o garoto, eu fico irritada comigo, sabe? Ô, E eles não, Alexandre, eu acho que eles... conseguiu? Não, pessoal, O Alexandre levantou a mão o irmão aqui. gêmeo do Alexandre tá aí, porque tem tinha dois também Alexandre, né? tava Agora bem um louco saiu. aqui, vendo 2, meu. Dá para me ouvir agora ou não? Agora sim. dá. Ó, pessoal, vou deixar o Alexandre falar aí, que a gente já tinha conversado com ele. Acho que, infelizmente, não sei se todo mundo consegue falar pelo tempo, já são 9h10 aí. Mas foi uma troca de ideias bem bacana. Eu queria ouvir o Alexandre antes de encerrar, mas vão ter outros bate-papos também. A gente pode se colocar e pode contar um pouquinho aí da experiência de cada um. Beleza? Fala aí, coach Ale. Então, boa noite a todos. Desculpa. Boa noite. Né? Boa noite. Bem, o que eu queria colocar é o seguinte, com relação ao debate de hoje, né? Eu acho que o Tácito deu uma ideia lá né, pelo chatzinho de se formar clínicas voltado para o basquete escolar. Eu acho que isso é super importante, entendeu? Para se padronizar um tipo de treinamento. Eu vi muita gente falando de 5 abertos, 4 abertos, né? Eu fiz uma clínica faz, sei lá, 20 dias aí, antes né, da gente ficar recluso, que foi lá em Poços de Caldas, né, com o Marcelo Capalbo, do Uruguai, e o José Neto. E foi conversado muito isso, né? E eu não sei se alguém foi, né, que está no grupo aí. Aí vocês falaram da metodologia de não só marcar individual. O Paulo falou que tem muitas escolas que marcam zona. O professor Leandro, aí eu vi falando que ele usa a zona sim para não perder jogo, faz parte, né? Então, eu acho assim, o que eu treino com meus meninos, desde os menores, assim, sempre marcando individual, tá? Mas eu ensino corta-luz na bola, eu ensino corta-luz fora da bola, porque eu acredito que eu faço eles jogarem marco individual, mas a gente faz alguns treinos com marcação zona, tá? Para eles entenderem, ocupar espaços vazios na quadra, num bloqueio direto ou indireto, eles saberem usar a vantagem e desvantagem dentro do jogo, né? Para que serve isso? Eu acho, assim, foi o que o Paulo falou, não existe o certo nem o errado, né? Eu acho que a gente tem que aumentar o leque, né, de possibilidades do aluno. Então, assim, na minha concepção, eu faço isso, né? Claro, sub-12, eu prefiro que eles joguem aprendendo a sair de marcação, sozinhos, jogando nos 5 abertos. Eu deixo eles à vontade, se um quer cair no pivô, que sabe jogar melhorzinho de costas para cesta, eu deixo. Aquele lance de se apoiar também em ter um jogador sempre que leva a bola, eu acho importante. Claro, todos podem fazer isso, mas hora que aperta, sempre vai ter aquele que vai chamar a responsabilidade. Então, eu acho assim, é muito difícil a gente limitar. Eu acho assim, a gente tem que trabalhar tudo. Né, o Paulo mesmo falou, eu gostaria de marcar só individual, mas a gente pega alguns times que marca a zona. E aí, o molecada vai ficar engessado? Porque assim, querendo ou não querendo, eu não acho importante só ganhar, mas para eles, às vezes, para os alunos, a parte que foi até conversado, né? Não foi do outro grupo que eu estava participando, o pessoal de Minas, muito a parte psicológica de querer ganhar, de ganhar os jogos para eles, é uma forma até de continuar no esporte, entendeu? Porque assim, foi o outro professor Leandro falou, pô, vou ficar tomando na cabeça, e a molecada passa muito por isso, né? Os aspectos que a gente tem que trabalhar,
não são só técnicos e táticos. A gente tem que lidar com essa parte psicológica, né, do aluno. Então, assim, eu acho que uma forma de a gente conseguir padronizar isso e deixar isso de uma forma mais fácil para todo mundo é a gente tentar formar clínicas, como o Tássio falou, direcionadas para a escola. Por exemplo, eu vi o Rafa falando, o Rafa do Santo Américo, do Superação, que ele trabalha muito em pequenos jogos. Eu também faço isso. Muita situação de 3 contra 3, 3 contra 2, 4 contra 3, 4 contra 2, 4 contra 3. Sempre ou em número reduzido, tá? E situação de superioridade numérica, para eles entenderem. Mas eu ensino bloqueio diretos e indiretos, sim. Legal, coach. Obrigado. Eu acho que esse conteúdo programático aí que cada um tem gente que tem no papel, tem gente que tem na cabeça, né? O que trabalha em cada idade, como ensina. Eu acho que é sempre uma discussão muito válida aí. A gente já falou isso aqui diversas vezes. É difícil falar o que é certo, o que é errado, mas vai mais do que cada um acredita, né? Acho que seria bem legal ter essas clínicas. Seria até uma coisa que a gente poderia se organizar também para fazer, né? Até para conhecer melhor os profissionais e como cada um trabalha. Quem sabe, assim, né? Cada 2 meses, um profissional, a gente se reúne, um profissional pega uma amostra lá, alguns garotos, talvez do colégio, e trabalhe, ou todo mundo, né, junta um monte de moleque de cada colégio aí põe para trabalhar. Enfim, a gente pode pensar nisso. Mas como a lebre que eu queria levantar aqui era bem essa mesmo, não sou dono da verdade, eu coloquei a minha maneira de pensar, eu acho que cada um acredita, tem as suas competições, as suas concepções, cada um acredita no que é certo, né? E como o Leandro mesmo falou, cada um tem a sua realidade, né? A gente sabe que tanto no clube, né, vai ter o clube lá de elite, que tem tantos treinos na semana, com uma estrutura fantástica, e no colégio é a mesma coisa, também vai ter o colégio que vai treinar mais, vai ter uma boa estrutura, e vai ter o colégio que também não vai ter bola para dar treino, e vai ter pouco treino, vai ter pouco aluno, vai ter pouco recurso humano, e vai ter que se virar com o que tem, né? Então a discussão aqui eu acho muito válida, ouvir diferentes pontos de vista, como vocês pensam. Eu acho que o grande X da questão realmente era esse, não era colocar aqui tentar fazer vocês trabalharem de uma maneira, mas sim ouvir um pouquinho de cada um, a experiência de cada um e debater sobre isso. Beleza, pessoal? Realmente foi bem legal aí esse bate-papo. Infelizmente não dá para abrir espaço para todo mundo aí. O Tácito aí, bacana, Tácito, você ter participado, independente de estar com o áudio e a câmera ligada, aí você foi bastante participativo. Quem olhar lá no bate-papo vai ver o livro que ele, o Dante e o Wilson escreveram, é bem legal. Ele me deu um livro desses, eu já li, é muito bacana mesmo, falando de mini basquete. Muito do que eu me baseei no meu conteúdo programático foi em cima do que de material que o Tácito me deu. Na época que eu trabalhei com ele me passou bastante coisa. Foi um cara que nunca, acho que assim como todos aqui, nunca ficaram segurando o conhecimento, né? Todo mundo aqui é bastante aberto, participativo, gosta de falar de basquete, gosta de falar como faz. Tem muito técnico por aí que não fala, não quer abrir o jogo, né? Enfim, eu acho que isso engrandece bastante, principalmente aqui o basquete escolar, porque todos os profissionais que estão aqui são extremamente capacitados, muito bons, e é um prazer dividir isso aí com vocês. Beleza? Marcelão, aí mais uma vez, obrigado por essa abertura aí. Vão ter mais alguns meetings aí, né, durante essa quarentena, mas seria uma coisa legal continuar, independente de da quarentena permanecer ou não, esses meetings continuarem, a gente achar uma maneira aí de se reunir. É mais fácil agora na quarentena a gente gastar aí 2 horinhas trocando ideia de basquete, né, no meio da semana. Eu sei que essa hora, por exemplo, eu estaria saindo do ARC e indo para GV, trabalhando até meia-noite, então é complicado, né?
mas a gente teria que achar alguma forma aí de continuar fazendo esses encontros aí. Beleza. Professor Paulo, o senhor levantou a mão aí? Putz, cara, eu levantei porque o Thiago falou sobre isso, achei muito bacana. Né? Acho que quando essa pandemia terminar, a gente podia ter esses meets e tudo mais presenciais. Por exemplo, a gente abordar sobre algum tema específico lá no Arc com o Thiago, entendeu? A gente falar sobre outro tema específico lá no Santa América com o Rafa, lá no Rainha com a Vânia, né? Talvez de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, enfim, né? Lá no Etapa com o Rodrigo, lá com o Leandro, enfim. A gente né, pensar nesses temas, abordar esses temas e levar cada um para a sua escola, fazendo uma vez por mês não é uma coisa que vai ser sofrida aí para ninguém, né? Mas a gente já percebeu que a gente tem bastante coisa para... Vamos trocar bastante ideia ainda aí durante o Meet, né? Mas não sei, às vezes fica aí uma sugestão. Deixa eu falar nisso que o Paulo está falando, porque o meu vai ser, acho que o último, e vai ser sobre depois da pandemia. Eu acho que nós vamos ter muitos problemas. E eu, então, queria que todos pensassem em ações que nós poderíamos fazer. Eu acho que vai cair investimento no esporte, não sei se em todos os colégios. Eu acho que a gente vai sofrer alguma coisa, porque todas as empresas vão mudar as prioridades, né? Eu estava estudando isso, estava conversando com algumas pessoas de outras empresas, né? E eu acho que a gente tem que buscar soluções, sabe? E essas soluções vão passar por a gente trabalhar em equipe, todo mundo, sabe? Uma ação num colégio, uma ação no outro colégio, sabe? Fazer alguma coisa assim, sei lá. Eu acho que a gente tem que pensar, tá? Fechou, Vânia. Show, Vânia. Eu só queria agradecer todo mundo aí. Leandro, de novo aí, que veio a primeira vez. Tácito, Thiagão, que já está há um tempo. Thiago Samiar, Daniel, Renan. Rodrigo, Paulo, Rafa. Rafael, na semana que vem, vai falar sobre defesa e suas etapas. Então, se vocês puderem divulgar e estar presente, ele vai se comprometer a deixar o bigode até lá. Tem 7 dias. E todas as ideias são muito bem-vindas. Eu ainda acredito, Paulo, que essa parte virtual ela conseguiu viabilizar, porque depois, quando as aulas voltarem, para marcar jogo já é difícil. Imagina para fazer uma reunião e juntar todo mundo. Também, tem isso também, né? Mas eu estou indo atrás, assim que o Juninho respondeu a mensagem que eu mandei para ele em 2018, sobre os projetos incentivados. 2018 ele deve estar já liberado, a gente está em 2020. Aí eu vou sentar com ele para tentar fazer essa metodologia, que eu acho que aí vale botar no papel. E o recurso desses Zoom ou os outros é legal que está tudo gravado. A gente tem como trabalhar em cima disso. Show, Marcelo. Obrigado de novo, Alexandre. Obrigado de novo. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Até semana que vem. Beijão para vocês. Valeu. Obrigado aí, pessoal. Obrigado de coração. Valeu, parabéns Thiago, pela mediação. Parabéns para todo mundo aí. Demais. Valeu, Vânia. Valeu. Tchau. Boa noite aí, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.